Reflexões sobre Salmos por C.S. Lewis, capítulo 4. A formosura do Senhor. Agora, vamos parar com isso e falar de coisas alegres. Até agora, não pude evitar. Este livro tem sido o que a idosa em Scott descreveu como um frio estrépito de moralidade. Finalmente, podemos voltar-nos para coisas melhores. Se considerarmos alegria uma palavra inadequada para elas, isso pode mostrar quanto precisamos de algo que o livro de Salmos pode dar-nos, talvez melhor que qualquer outro livro no mundo. Davi, sabemos, dançou diante da arca. Ele dançou com tamanho abandono que uma de suas esposas, presumivelmente um tipo mais moderno, embora não melhor que ele, pensou que ele estava fazendo o papel de bobo. Davi não se importava se estava fazendo o papel de bobo ou não. Ele estava se regozijando no Senhor. Isso ajuda a nos lembrar, desde o princípio, que o judaísmo, embora seja a adoração do único Deus verdadeiro e eterno, é uma religião antiga. Isso significa que seus aspectos exteriores e muitas de suas atitudes eram muito mais parecidos com os do paganismo do que com toda aquela formalidade, todo aquele regime de caminhar na ponta dos pés e com a voz baixa que a palavra religião sugere a tantas pessoas agora. De certa forma, é claro, isso coloca uma barreira entre ele e nós. Nós não apreciaríamos os antigos rituais. Todos os templos do mundo, o elegante Partenon em Atenas e o templo sagrado em Jerusalém eram um matadouro sagrado. Até mesmo os judeus parecem evitar um retorno a isso. Eles não reconstruíram o templo nem reviveram os sacrifícios. Mas até mesmo isso tem dois lados. Se os templos cheiravam a sangue, também cheiravam a carne assada. Eles tocavam uma melodia festiva e caseira, bem como uma melodia sagrada. Quando menino, eu lia a Bíblia e tinha a ideia de que o Templo de Jerusalém estava relacionado às sinagogas locais, assim como uma grande catedral está relacionada às igrejas paroquiais em um país cristão. Na realidade, não existe tal paralelo. O que acontecia nas sinagogas era bem diferente do que acontecia no templo. As sinagogas eram casas de reunião nas quais a lei era lida e um discurso podia ser proferido, muitas vezes por algum visitante distinto, como em Lucas 4:20 ou em Atos 13:15. O templo era o lugar do sacrifício, onde a adoração essencial a Javé era praticada. Cada igreja paroquial é descendente de ambos. Por seus sermões e lições, mostra sua ascendência na sinagoga. Mas, porque a Eucaristia é celebrada e todos os outros sacramentos são nela administrados, é como o templo. É um lugar no qual a adoração da deidade pode ser plenamente praticada. O judaísmo, sem o templo, estava mutilado. Via-se privado de sua operação central. Qualquer igreja, celeiro, enfermaria ou campo pode ser o templo do cristão. A coisa mais valiosa que o livro de Salmos faz por mim é expressar o mesmo deleite em Deus que faz Davi dançar. Não estou dizendo que isso seja algo tão puro ou tão profundo quanto o amor por Deus alcançado pelos maiores santos e místicos cristãos. Mas não estou fazendo esta comparação. Estou comparando com o meramente cumpridor do dever de ir à igreja e com o laborioso fazer nossas orações a que a maioria de nós está, graças a Deus, nem sempre, mas muitas vezes reduzida. Em contraste, o deleite se destaca como algo surpreendentemente robusto, viril e espontâneo, algo que podemos considerar com uma inveja inocente e com que podemos esperar ser infectados enquanto lemos.
Pela razão que dei, esse deleite está muito centrado no templo. Os poetas mais simples, de fato, não distinguem entre o amor de Deus naquilo que poderíamos, de forma bastante perigosa, chamar de um sentido espiritual e seu desfrute nas festas do templo. Não devemos interpretar isso mal. Os judeus não eram, como os gregos, um povo analítico e lógico. De fato, exceto os gregos, nenhum povo antigo era. O tipo de distinção que podemos facilmente traçar entre aqueles que estão realmente adorando a Deus na igreja e aqueles que desfrutam um belo culto por razões musicais, saudosistas ou meramente sentimentais, teria sido impossível para eles. Chegamos mais perto do estado de espírito deles se pensarmos em um piedoso lavrador moderno na igreja no dia de Natal ou no dia de ação de graças pela colheita. Quero dizer, é claro, alguém que realmente crê, que é um comungante regular, não alguém que comparece apenas nessas ocasiões e é assim, não no pior, mas no melhor sentido da palavra, um pagão praticando a piedade pagã, fazendo sua reverência ao desconhecido e às vezes esquecido nos grandes festivais anuais. O homem que imagino é um cristão verdadeiro, mas você lhe faria mal se lhe pedisse, nesses momentos, para separar na mente algum elemento exclusivamente religioso de todo o resto, de seu prazer social caloroso em um ato corporativo, de seu prazer nos hinos e na multidão, de sua lembrança de outros cultos semelhantes desde a infância, de sua merecida expectativa de descanso após a colheita ou a ceia de Natal depois da igreja. Eles são todos um em sua mente. Isso teria sido ainda mais verdadeiro para qualquer homem antigo, especialmente para um antigo judeu. Ele era um camponês, muito próximo do solo. Ele nunca tinha ouvido falar de música, festividade ou agricultura como coisas separadas da religião, nem da religião como algo separado delas. A vida era uma. É claro que isso o deixou exposto a perigos espirituais que as pessoas mais sofisticadas podem evitar, mas também lhe deu privilégios que faltam a essas. Assim, quando os salmistas falam de ver o Senhor ou anseiam por vê-lo, a maioria quer dizer algo que lhes aconteceu no templo. A maneira desastrosa de expressar isso seria dizer: eles querem apenas dizer que viram o festival. Seria melhor dizer algo como: se estivéssemos lá, teríamos visto apenas o festival. Assim, no Salmo 68, eles viram, ó Deus, os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Iam à frente os cantores e atrás os tocadores de instrumentos de corda, entre eles as donzelas batendo adufes. É quase como se o poeta dissesse: olha, lá vem ele. Se eu tivesse lá, teria visto os músicos e as moças com os pandeiros. Além disso, como coisa distinta, eu poderia ou não ter, como dizemos, sentido a presença de Deus. O antigo adorador não teria conhecimento de tal dualismo. Da mesma forma, se um homem moderno desejasse morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a formosura do Senhor, teria em mente, suponho, que esperava receber momentos frequentes de visão espiritual e amor sensível de Deus, não sem a mediação dos sacramentos e a ajuda de outros cultos, é claro, mas como algo distinguível deles e que não deve ser presumido como um resultado inevitável. Mas suspeito que o poeta desse salmo não tenha estabelecido distinção entre contemplar a formosura do Senhor e os próprios atos de adoração. Quando a mente se torna mais capaz de abstração e análise, essa velha unidade se rompem, e tão logo seja possível distinguir entre o rito e a visão de Deus, há o risco de o rito se tornar um substituto e um rival do próprio Deus.
uma vez que possa ser pensado separadamente, será, e então pode assumir uma vida própria, rebelde e cancerosa. Há uma fase na vida da criança em que ela não consegue separar o caráter religioso do caráter meramente festivo do Natal ou da Páscoa. Ouvi falar de um menino muito pequeno e devoto que foi ouvido murmurando para si mesmo, na manhã de Páscoa, um poema de sua autoria que começava com ovos de chocolate e Jesus ressuscitado. Isso me parece, para sua idade, tanto uma poesia como uma piedade admiráveis. Mas é claro que, em breve, chegará um momento no qual esse menino não poderá mais desfrutar essa unidade sem esforço e espontaneamente. Ele se tornará capaz de distinguir o aspecto espiritual do ritual e festivo da Páscoa. Ovos de chocolate não serão mais sacramentais, e uma vez feita a distinção, deve colocar um ou outro em primeiro lugar. Se o garoto colocar o espiritual em primeiro lugar, ainda poderá saborear algo da Páscoa nos ovos de chocolate. Se colocar os ovos de chocolate em primeiro lugar, eles logo não serão mais do que qualquer outra guloseima. Eles assumirão uma vida independente e, portanto, logo definharão. Seja em algum período do judaísmo, seja na experiência de alguns judeus, houve uma situação similar. A unidade se desfaz. Os ritos de sacrifício tornam-se distinguíveis do encontro com Deus. Infelizmente, isso não significa que eles deixarão de existir ou se tornarão menos importantes. Eles podem, de vários modos malignos, tornar-se ainda mais importantes do que antes. Eles podem ser valorizados como uma espécie de transação comercial com um Deus ganancioso que, de alguma forma, realmente quer ou precisa de grandes quantidades de carcaças e cujos favores não podem ser garantidos em outros termos. Pior ainda, eles podem ser considerados a única coisa que Deus deseja, de modo que sua realização pontual satisfaça a Ele sem obediência às suas exigências de misericórdia, julgamento ou verdade. Para os próprios sacerdotes, todo o sistema parecerá importante simplesmente porque é seu ofício e seu sustento. Todo o seu pedantismo, todo o seu orgulho, toda a sua posição econômica estão ligados a isso. Eles vão elaborar seu ofício cada vez mais. E é claro que o corretivo para esses pontos de vista sobre o sacrifício pode ser encontrado dentro do próprio judaísmo. Os profetas continuamente censuraram-nos de forma violenta. Até mesmo o saltério, embora em grande parte seja uma coleção do templo, o fez. Como no Salmo 50, em que Deus diz ao seu povo que toda essa adoração no templo, considerada em si mesma, não é o ponto real, e de modo particular ridiculariza a noção genuinamente pagã de que ele precisa de fato ser alimentado com carne assada. Se eu tivesse fome, não te diria. Algumas vezes imaginei que ele poderia perguntar de maneira semelhante a certo tipo de clérigo moderno. Se eu quisesse música, se eu tivesse conduzido pesquisas sobre os detalhes mais recônditos da história do rito ocidental, realmente acha que você é a fonte em que eu confiaria? Essa possível degradação do sacrifício e suas repreensões são, no entanto, tão conhecidas que não é necessário enfatizá-las aqui. Quero enfatizar algo de que nós, ou pelo menos eu, precisamos mais: a alegria e o deleite em Deus que nos encontram no saltério, mais indefinidos ou mais próximos, nesse ou naquele caso, podem estar ligados ao templo. Ele é o centro vivo do judaísmo. Esses poetas conheciam muito menos razões do que nós para amar a Deus. Eles não sabiam que ele lhes oferecia a alegria eterna. Ainda menos
que ele morreria para ganhá-la em favor deles. No entanto, eles expressam um anseio por Deus, por sua mera presença, que apenas os melhores cristãos, ou os cristãos em seus melhores momentos, experimentaram. Eles desejam viver todos os dias no templo para que possam contemplar constantemente a formosura do Senhor. Seu desejo de subir a Jerusalém e comparecer diante de Deus é como uma sede física. A partir de Jerusalém, sua presença resplandece em perfeita formosura. Na falta desse encontro com ele, a alma dos salmistas está seca como terra árida. Eles anseiam por estar satisfeitos com a bondade de sua casa. Só ali eles podem sentir-se à vontade como um pássaro no ninho. Um dia desses prazeres é melhor do que uma vida inteira passada em outro lugar. Prefiro, embora a expressão possa parecer dura para alguns, chamar isso de apetite por Deus do que de amor a Deus. O amor a Deus sugere com muita facilidade a palavra espiritual em todos os sentidos negativos ou restritivos que infelizmente adquiriu. Esses poetas antigos não parecem pensar que são meritórios ou piedosos por terem tais sentimentos, nem, por outro lado, que são privilegiados por receberem a graça de tê-los. Eles são, ao mesmo tempo, menos arrogantes do que o pior de nós e menos humildes, quase se poderia dizer, menos surpresos do que o melhor de nós. Isso representa toda a espontaneidade alegre de um desejo natural, mesmo físico. É jovial e prazenteiro. Eles se alegram e exultam. Seus dedos coçam pela harpa, pelo alaúde e pela harpa. Despertai, alaúde e harpa. Vamos cantar, trazer o tamborim, trazer a harpa maviosa e o alaúde. Vamos cantar alegremente e fazer um barulho alegre. Barulho, você pode muito bem dizer. A mera música não é suficiente. Que todos, até mesmo os gentios e ignorantes, batam palmas. Vamos ter símbolos que se chocam, não apenas bem afinados, mas também retumbantes, e danças também. Que até as ilhas remotas, todas as ilhas eram remotas, pois os judeus não eram marinheiros, compartilhem a exultação. Não estou dizendo que esse entusiasmo, se você quiser esse alvoroço, possa ou deva ser revivido. Alguns desses elementos não podem ser revividos porque não estão mortos, mas ainda estão conosco. Seria inútil fingir que nós, anglicanos, somos um exemplo notável. Os romanos, os ortodoxos e o exército de salvação reviveram todos eles, acho, mais do que nós. Temos uma preocupação terrível com o bom gosto. No entanto, nem mesmo nós podemos exultar. A segunda razão é muito mais profunda. Todos os cristãos sabem algo que os judeus não sabiam sobre como custa muito a remissão de suas almas. Nossa vida como cristãos começa por meio de sermos batizados na morte. Nossos festivais mais alegres começam e centram-se no corpo partido e no sangue derramado. Há, portanto, uma profundidade trágica em nossa adoração que faltava ao judaísmo. Nossa alegria tem de ser o tipo de alegria que pode coexistir com isso. Para nós, há um contraponto espiritual nos aspectos em que eles tinham uma melodia simples. Mas isso não cancela absolutamente a deleitosa dívida que eu, por exemplo, sinto ter para com os salmos mais aprazíveis. Lá, apesar da presença de elementos que podemos agora achar difícil de considerar como religiosos e da ausência de elementos que alguns poderiam considerar essenciais à religião, encontro uma experiência totalmente centrada em Deus, não pedindo a Deus nenhum dom com mais urgência do que sua presença, o dom de si mesmo, jubiloso ao mais alto grau e inconfundivelmente real. O que vejo, por assim dizer,
no rosto desses velhos poetas me diz mais sobre o Deus que eles e nós adoramos. Mas esse deleite ou entusiasmo, tipicamente hebraico, encontra também outro canal. Devemos segui-lo no próximo capítulo.